Para a Pipoca, amanhã está de volta para falar da sétima arte. O escurinho do cinema encanta e transporta a gente para mundos bem diferentes. Em Curitiba, os filmes têm um cantinho todo especial, a Cinemateca. Lá estão guardadas películas antigas, produções novas, paranaenses e de todo tipo. O espaço é mesmo uma casa do cinema. Tem até uma biblioteca e os primeiros projetores da história. Não perca essa exibição. Please, that's right. Be careful. Don't imagine for one moment that Vargas protects Jews. A sala de exibição da Cinemateca nunca fica vazia. Todos os dias, em 3 sessões, são exibidos os mais diferentes tipos de filmes. Principalmente filmes que estão do circuito mais alternativo. Filmes antigos, filmes recuperados. Nós trabalhamos muito com mostras culturais. Tem vários lançamentos programados no primeiro semestre, sejam filmes locais, sejam filmes nacionais. Essa diversidade conquistou espectadores assíduos. Diana hoje mora em São Paulo, mas quando era vizinha da Cinemateca, vinha aqui pelo menos uma vez por semana. A diversidade de filmes que tem aqui, a gente não encontra em nenhum lugar. Vai em alguma locadora, não existe, né? Então tem filmes iranianos, filmes italianos, filmes de todos os países. A qualidade e a diversidade dos filmes são bem conhecidas dos frequentadores, mas o que nem todos sabem é o trabalho que dá a garantir isso. Para que o filme chegue com perfeição à telona, ele precisa de muitos cuidados, a começar pelo armazenamento. O acervo da Cinemateca fica em salas climatizadas, onde a temperatura não passa dos 20 graus. O cuidado é ainda maior com o material que está dentro dessas latas vermelhas. Aqui estão os negativos em nitrato de prata, um material muito sensível que pode pegar fogo sozinho. Para isso, basta que a temperatura passe dos 26 graus. Além de ter um armário próprio, os negativos em nitrato também são armazenados bem longe dos outros filmes. O filme de nitrato, pela característica dele de autocombustão, se ele fica junto com o conjunto do acervo, com acetato, com o vídeo, e se acontece algum problema, quer dizer, é muito pouco provável num acervo como o nosso, que é feito para evitar incêndio e tudo isso é muito pouco provável, mas então ele está mais isolado. Então, como ele não está em contato com os outros, se tiver algum problema, ou ele se preserva ou o outro lado se preserva. A Cinemateca tem um acervo de 4.000 filmes, 2.200 deles em película. E para eles, atenção especial. Todos são revisados cuidadosamente, um trabalho meticuloso e demorado. Afinal, o revisor tem que olhar todos os detalhes, quadro a quadro. Procuramos alguns defeitos, como perfuração rompida, ferrugem, manchas de óleo, emendas com durex muito sujas, elas podem danificar o filme. Então, o que nós fizemos aqui? Nós fazemos o seguinte, pegamos o filme e vamos examiná-lo. Tem sujeira? Tem, vamos limpá-lo, usando luva, usando um pano de veludo branco, porque não pode ser qualquer pano, qualquer tecido. Por quê? Para não riscar o filme. Porque como a película ela é muito delicada. E a revisão não acaba nunca. Depois que a última película é examinada, o trabalho recomeça. A limpeza é feita nos filmes que não são usados com tanta frequência e também naqueles que estão em exibição. É a preservação da história, né? Então, para se preservar, a história ela tem que ser cuidada. E antes da próxima sessão, mais uma olhadinha, agora pelo projecionista, que só de tocar no filme sabe se algo está errado. Você já detecta na hora, né? Nos segundos ali, você já, na mão, no tato aqui, você já vai vendo todos os defeitos do filme, né? Os riscos, você olhando assim, de tempo em tempo, você já vai também observando a quantidade de riscos, como está em matéria de riscos. Forçado, trepado, picotado na mão, você já percebe tudo. Filmes bem cuidados, memória cinematográfica preservada. Mas na Cinemateca, a história do cinema é contada também pelos equipamentos. Aqui estão em exposição algumas relíquias. Essa filmadora alemã, movida a manivela, é uma delas. Foi usada para produzir um filme em 1920.
Já esse projetor francês foi um dos primeiros modelos fabricados no mundo, isso no século XIX. A Cinemateca tem ainda uma biblioteca com os mais diversos materiais sobre cinema. E se a intenção é aprender sobre a sétima arte, aqui é o lugar certo. Cursos não faltam. São oficinas de produção, roteiro, direção, edição e fotografia, ministradas por nomes assim, importantíssimos do cinema brasileiro. Exposições, mostras, preservação da memória cinematográfica. Assim é a Cinemateca de Curitiba, um lugar para quem ama o cinema. É extremamente importante não só para quem quer vir por lazer mesmo, que pode ver o que é o verdadeiro cinema e não só aquele cinema comercial que você paga o ingresso, que você já sabe o que você espera, o que você vai assistir, e também por quem quer trabalhar com cinema. Esse clima também é gostoso, tem umas exposições ali, né, de coisas antigas, de cinema. O clima daqui é muito gostoso. A Cinemateca fica na Rua Carlos Cavalcante, número 1174, no bairro São Francisco. O telefone de lá é o 3321-3270, em Curitiba. E olha, não tem como negar que boas histórias sempre despertam sentimentos. Medo, aventura, diversão. Tem gente que se envolve tanto com o filme que passa a viver aquela história enquanto assiste. E nós aqui queremos saber qual filme mais te marcou. É o quadro A Sua Voz de hoje. Velozes e Furiosos foi um filme que eu assisti que eu gostei muito, assim. Eu gosto do Rocky Balboa, porque eu faço luta e eu gosto dos golpes que ele usa. Eu gosto muito de Top Gun e também o Gladiador. Eu acho que o primeiro Top Gun era na minha adolescência, né? Então eu imaginava, até tentei seguir a carreira, né, como piloto, mas não deu certo. E Gladiador pela batalha em si, pela a família em si, que ele batalha pela família dele. Você foi o Rei Leão, que eu lembro até hoje, chorei muito, muito, muito. Porque a história é triste, né, morre o pai dele e tal, então me marcou bastante, assim, pelo sofrimento, assim, dele. Amor Além da Vida, porque tem toda uma história, né, que depois você morre, o que acontecia, e essa foi uma experiência bacana para mim pensar nisso, né, que você continuava encontrando as pessoas mesmo depois da morte. É verdade. E o cinema tem sempre grandes personagens, muitos baseados em pessoas reais. Agora a gente fala sobre uma paranaense que já foi tema de documentário e que acaba de inspirar a criação de um livro. Uma mulher à frente do seu tempo. Assim era Didi Cahier, que viveu na década de 20. Bela, libertária, poetisa e moderna para os padrões da época, Didi encantou os paranaenses. Esta e outras histórias foram parar num livro que a gente mostra agora. 16 de junho de 1929. A data ficou marcada e registrada nos jornais da época. Mais de 30 mil pessoas foram ao centro de Curitiba para ver a chegada da Miss Paraná, Didi Cahier. Ela voltava do Rio de Janeiro, onde perdeu a disputa de Miss Brasil. Didi era o símbolo da mulher que começava a se tornar independente e a participar da sociedade. Ela era ousada, inteligente, tocava violão, dirigia e estava constantemente na imprensa. O auge da vida de Didi Cahier está no livro e no documentário Didi Cahier, a musa dos paranistas. Fotografias, matérias jornalísticas, gravações e anúncios de publicidade compõem o material que foi organizado por Paulo Keller e que teve o roteiro do jornalista José Carlos Fernandes. Eu vi esse material, procurei um outro filme que foi feito sobre ela, mas que está perdido. E como eu tinha pouco material, eu fui procurar o filho dela. E o filho dela disse, olha, fotografias eu não tenho, mas eu tenho esses recortes, entende, que minha mãe fez. E me mostrou 6 álbuns, entende? Com reproduções de jornais e revistas. Eu levei aquilo para casa, escaneei aquele material
inicialmente só as imagens. E à medida que eu fui entrando no texto, entendeu? Eu fui vendo uma riqueza de informação ali. E aquele projeto original, que era para fazer só documentário, virou também um livro. Didi Caillé era uma intelectual. Ela influenciou muitas mulheres da sua época. Não era somente a beleza exuberante que chamava a atenção. As opiniões da Miss, mesmo sem querer, traziam os ideais do feminismo. Ela era uma mulher espetacular, assim, uma poeta, ela declamava poesias, ela era de uma inteligência fenomenal, falava várias línguas, ela era uma legítima representante da mulher da cultura da erva mate, né? Mulheres mais independentes, uma cultura mais liberal. E a gente começou, né, com a ajuda dele, a gente começou a ler esse material, tentando encontrar uma maneira de contar a história dela num pequeno documentário. Eu acho que ela prestou muito, né, para a emancipação da mulher. Por exemplo, você vai ver lá no livro, por exemplo, o voto feminino. Estavam implantando em 1932. Quem que vai falar sobre o voto feminino? Se deve a mulher votar ou não? Está lá Didi Caillé falando, tá? Vamos pedir a opinião dela. Né? Didi Caillé dirigia uma baratinha pela cidade, entende? Era uma mulher emancipada nesse sentido, entende? A quase Miss Brasil participava da movimentação cultural que acontecia naquelas décadas. Na eleição como Miss Paraná, o time de jurados era composto por artistas como João Turim e Alfredo Anderson. Por esses motivos, Paulo Keller e José Carlos Fernandes defendem a teoria de que Didi foi a musa do paranismo. Ela foi cultuada tanto pelos paranistas quanto pelos modernistas paranaenses da época. Eram duas tendências diferentes, mas eles a viram como uma representação do Paraná. O Paraná estava se firmando, né, pelo que eu entendi, como Estado ainda, e ela se torna um modelo de liberalidade, de inteligência, numa época em que a gente talvez ainda não existisse fora como um estado da erva mate, ou como um estado agrícola, né? E ela vai ser essa grande surpresa. De tanto ver naqueles guardados de referência, né? Didi Caillé, por exemplo, você tinha o João Batista Groff, que fazia uma revista na época chamada Ilustração Paranaense. Então o João Batista fotografava ela no meio do trigal, no meio do pinheiral, ela declamando, né? E todos esses paranistas da ocasião, entende? Da época, quero dizer, não é? Fizeram poesias para ela, escreveram para ela, né? Bonita e inteligente, né? Isso é uma ótima combinação. Um ótimo exemplo, inclusive. Com certeza. Vamos fazer agora uma pausa e depois do intervalo a gente te mostra um jeito saboroso de se esquentar no inverno. Sexta-feira é dia de passar aquela receita especial para você. E a de hoje é perfeita para essa época do ano. Não sai daí.